Bom dia, pessoal. Aqui é o Miguel. Bom dia, pessoal. Hoje tô. Vou fazer assim mesmo, esquece. Hoje estou aqui pra, sextou, pra fazer o trabalho sobre literatura da Mapa, que é pra falar sobre o romantismo. Bom, vamos começar, né? O romantismo surgiu na Europa no século XVIII, mais especificamente ali em 1770, e durou até o século XIX. Esse movimento teve diversas influências, como na arquitetura, na arte, na música e principalmente na literatura. Lembrando que durante todo esse período que o romantismo durou, a sociedade evidenciou o que foi chamado de espírito romântico. Uma atitude e visão de mundo centrada no indivíduo que tinha como objetivo se diferenciar dos pensamentos iluministas, que colocava a razão como centro do mundo e até pregava a objetividade. Então, sendo assim, até parte do século XIX, a gente sabe que o romantismo tinha esse espírito romântico que produzia teorias filosóficas e obras de arte subjetivas. Os romantistas tinham até a intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores trágicos e os ideais utópicos. Bom, agora a gente vai falar. A gente não, né? Porque eu acho que eu tô sozinho, não acho, né? Não sei. Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico. Como a gente sabe, já foi estudado, o romantismo surgiu durante a era das revoluções, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Tais revoluções ultrapassaram o campo artístico e teve um imenso impacto na cultura, sendo assim passando a validar a emoção e os sentidos como uma forma válida de experimentar a vida. Teve também uma grande influência das revoluções que dá para perceber através de algumas características de idealismo e rebeldia que foram marcantes nas obras desse mesmo período. Da mesma forma, o escapismo e o subjetivismo, que valorizavam mais os sentimentos individuais do que os coletivos e, como consequência, teve o desgosto com a situação social. Outro aspecto desse movimento era o individualismo, que era uma característica da burguesia da época, tornando-se mais evidente a partir das revoluções no fim do século XIX. Pai virou Spider-Man, caralho! Agora vai ser falado sobre as principais características da época. Sempre que o romantismo buscava se afastar dos valores tradicionais, que queria se libertar da visão objetiva, a maioria das suas características são oposições diretas a esses preceitos. Tem como exemplo a liberdade de expressão e a criação. As obras desse movimento têm como principal objetivo valorizar o eu, e por esse motivo os autores sentem que têm total liberdade para expressar os sentimentos deles mesmos e as suas próprias visões do mundo. Por isso, muitos dos autores recorriam à sua imaginação na produção das obras. Na literatura, por exemplo, a gente pode ver que o objetivo não era descrever um mundo como ele é, mas sim como ele poderia ser. Os autores românticos tinham uma visão de mundo idealizada. A realidade era considerada desesperadora, já que eles enxergavam as regras do mundo moderno como limitações. Para eles, a pátria, a mulher e o amor eram vistos de forma como deveria ser, mas não do jeito que é. Desse jeito, temos que a pátria era algo perfeito e a mulher era retratada como um frágil, bela e submissa, além de outras características. O amor é retratado espiritualmente inalcançável e causa de grande sofrimento. Os autores romancistas se tratavam como heróis rebeldes, passando a analisar que seus trabalhos eram sim para mudar o pensamento do mundo, e por todos esses motivos era comum que a arte romântica retratasse as injustiças sociais. Banana, banana, banana! Agora vocês vão ver eu ganhando no jogo da velha, enquanto eu vou falar do trabalho, tá? Toma. Não vou falar não, eu não consigo. Agora voltando ao trabalho, né? Depois do pai amassar a máquina aqui do TikTok, tô de Hello Kitty. Os autores romancistas consideravam que eles e seus sentimentos eram o centro do universo. Achavam que qualquer coisa que acontecia com eles era a coisa mais importante do mundo, que nada era mais importante do que eles. Bando de sol. Ou seja, os atores eles davam um grande ênfase às suas experiências pessoais, definidas por sentimentos e totais emoções, retratando de forma fiel a visão de mundo desses autores.
Muitas obras retratavam as histórias dos heróis nacionais, que era incomum identificar numa valorização grande da natureza, que para os romancistas a natureza consistia numa força incontrolável e totalmente transcendental. O autor romântico é apaixonado pela natureza e descreve as paisagens exóticas e usa isso para exaltar a sua nação, refletindo o eu, assumindo as emoções como tristeza e também esbanja a exuberância diante a alegria e conquistas do índio. César, me dê! Não! Não! Bom, voltando ao assunto, os romancistas ficavam incapacitados de realizar os próprios desejos, o que causava uma grande frustração, uma tristeza, uma imensa tristeza, que acabou considerando esse mal de espírito como o mal do século. A causa dessa frustração vem do contexto histórico, levando em conta que a Revolução Francesa promoveu grandes mudanças, mas as mudanças não satisfazeram os desejos dos homens, fazendo com que o indivíduo tenha necessidade de escapar, tendo uma fuga de realidade. Por isso, o final das obras românticas tem um final trágico, com um olhar de tristeza, que é um desejo grande de sair da realidade que se encontra no século, buscando assim, terminando quase todas as obras em morte e suicídio e esquece. O romantismo ele pode ser dividido em 3 gerações que possuem algumas características que as diferenciam. Primeira geração. Quando o romantismo surge, os autores mantinham seus textos algumas características clássicas, seguindo regras da produção literária referente ao período. As obras desses períodos abordavam a natureza, o país e também idealizavam tudo como maravilhoso, que foi a famosa geração nacionalista. Segundo período. Foi o período conhecido como ultrarromântico, onde o mal do século teve um papel de destaque, deixando as obras mais pesadas. As principais características são o exagero, o subjetivismo e também o ato da ampla emoção. As menções ao tédio e o desejo de morte são bem... Esqueci o que eu ia falar. Terceira geração. Nesse período foi quebrado regras da literatura, poemas escritos de maneiras diferentes, sendo utilizado a prosa, as palavras mais usadas pelo povo da época. Nessa geração foi onde tudo começou a ser falado das questões sociais. Foi o primeiro passo ao realismo. Ai, PG, mas tu não falou do Brasil. Calma. O pai tá on. Vem com... O romantismo no Brasil chegou no início do século XIX, onde o marco inicial foi a publicação do livro Suspiros Poéticos da Saudade, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. No entanto, o romantismo brasileiro apresenta algumas diferenças do romantismo europeu. Como sabemos, na Europa era algo mais medieval. E no Brasil era trabalhado mais em cima do resgate, no passado, que chegava dos nossos ancestrais os índios. Ou seja, o romantismo brasileiro é marcado pelo indianismo. Também se encontra no romantismo brasileiro o regionalismo e o sertanismo. Alguns personagens são tratados como os típicos brasileiros, tentando retratar o folclore. O romantismo brasileiro também retratava as lutas políticas e sociais no nosso país, como também o movimento abolicionista. Devido à época, começavam a surgir problemas urbanos e a relação delicada entre a indústria e os operários. Ixi, agora eu tô de Marcos, olha lá. Nossa, o pai ficou chave nesse. O pai tá chave. Meu. Principais autores brasileiros. Primeiro, temos Gonçalves Dias, com as obras Segundos Cantos, Últimos Cantos, Os Tirimbas e Cantos. Corrigindo, Os Timbiras. Tiringa ia ficar bem mais... Segundo autor, Álvares de Azevedo, com as obras Lira dos 20 anos e Noite na Taverna. Terceiro autor, Casimiro, qual é? Meteu essa? Casimiro de Abreu, com a obra Prima. Quarto autor, foi difícil pra falar isso. Castro Alves, com as obras Espumas Flutuantes e Os Escravos. E agora, um dos mais importantes autores foi o José de Alencar, com O Guarani, Iracema, Tio e Senhora. Foi isso aí o trabalho, rapaziada. Ó, a Michelle ali atrás. Por que tu olhou, mano?